Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta terça-feira. 2 operários morreram soterrados por queda de barranco. A chuva forte e rápida que caiu em BH e boa parte do estado na noite de ontem também provocou estragos. A CEMIG apresentou hoje um plano de ações para o período chuvoso com novos investimentos em tecnologia e em profissionais. Suspeito de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe do chupa-cabra foi preso. Segundo a polícia, apenas uma vítima teria levado prejuízo superior a R$50 mil. E na nossa série Malas Prontas, vamos te levar para um passeio no 3º parque mais visitado do país, que fica aqui em Minas. E no setor de negócios, Minas também é destaque com a indústria aeronáutica, que anuncia novos investimentos. Frutas, verduras e legumes que seriam descartados ganham um destino bem útil, indo parar na mesa de quem precisa, atendendo milhares de pessoas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Dois operários morreram soterrados em Juiz de Fora quando trabalhavam em uma obra. A chuva forte e rápida que caiu em BH e boa parte do estado na noite desta segunda-feira também provocou estragos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas pelo menos 103 ocorrências de corte de árvores na Grande BH. 45 delas caíram em ruas e avenidas. No bairro Serra, zona sul de BH, a Defesa Civil foi acionada após um deslizamento de parte de um barranco desta obra, ao lado de uma casa. O imóvel não precisou ser interditado, apenas o corredor de forma parcial para evitar riscos futuros. O risco de desabamento aqui no momento da vistoria é baixo. Requer agora ações técnicas feitas pelo RT da obra que monitore o local. Não tem indícios ainda para a Defesa Civil que vai desabar. No bairro Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte, esse muro que pertence ao Hospital Militar começou a desabar. Uma parte dele permaneceu erguida e, segundo a Defesa Civil, não corre o risco de desabar, mas o local foi isolado. Aqui na rua Mato Grosso, esquina com Bias Fortes, no Barro Preto, região centro-sul da cidade, uma árvore que ficava aqui acabou caindo devido à forte chuva. Na queda, ela danificou parte da rede elétrica e interditou a rua. A Defesa Civil foi acionada, a árvore retirada do local e o trânsito voltou a fluir normalmente. A 100 metros, uma rua interditada por risco desta outra árvore desabar. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante 12 horas de ontem para hoje, foram registradas pelo menos 103 ocorrências de cortes de árvores em Belo Horizonte e região metropolitana devido às chuvas. No interior do estado, as chuvas também causaram estragos e trouxeram preocupações. 2 homens morreram e 4 pessoas ficaram feridas após um deslizamento de barranco na manhã desta terça-feira no bairro São Mateus, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam trabalhando nos fundos de uma obra quando uma encosta de 6 metros desabou. Os feridos foram encaminhados para 2 hospitais da cidade. Os mortos de 39 e 48 anos foram conduzidos ao IML. Já em Montes Claros, no norte de Minas, 12 alunos de uma escola estadual ficaram feridos após o muro da instituição desabar. Segundo o Corpo de Bombeiros, um estudante de 12 anos sofreu traumatismo craniano. Ele está entubado na Santa Casa da cidade. As outras crianças também foram levadas ao hospital, mas com ferimentos leves. A Defesa Civil isolou a área para avaliar a estrutura do prédio e a polícia vai investigar as causas do desabamento. A CEMIG apresentou hoje um plano de atendimento aos clientes para o período chuvoso. Um centro de operação de distribuição implantado para monitorar em tempo real o sistema elétrico da CEMIG em todo o estado ajuda e vai aí colaborar para agilizar os atendimentos. Segundo a empresa, as chuvas serão mais intensas nas próximas semanas. A chuva de ontem fez muitos estragos em Belo Horizonte e várias cidades de Minas Gerais. Centenas de consumidores ficaram sem energia elétrica. Bom, ontem nós fomos apanhados assim, com uma chuva bastante severa, né, por ser nas primeiras chuvas. Tivemos um volume grande de clientes sem energia, mas nesse momento agora, às 11h30 da manhã, a gente já tem praticamente todos os clientes com energia restabelecida. Segundo o meteorologista da CEMIG, estamos entrando num período chuvoso.
que deve ficar na média dos anos anteriores, mas com mais chuva que no mesmo período de 2016. A tendência é que tenhamos um início de período chuvoso, principalmente agora em outubro, ligeiramente abaixo, mas ao longo dos próximos meses eles vão recuperando e produzindo chuvas mais intensas e volumosas. Por isso, a CEMIG apresentou hoje algumas ações para agilizar os atendimentos e evitar o número de ocorrências. Em dias considerados críticos, o número de atendimentos salta de uma média de 2 para 80 mil. A gente começou essa preparação desde o ano passado, né? Termina o período chuvoso, nós começamos o outro período com basicamente 3 frentes nossas. Uma frente de investimento no sistema elétrico, que diz respeito à construção de linhas, de subestações, de redes. Uma outra parte de provisionamento de equipes, e aí nós estamos falando de equipes de atendimento, nós estamos falando de equipes do centro de operação e falando de equipes de campo. Né? E uma outra parte, que é a nossa parte de despesa, onde a gente faz a manutenção preventiva. E um dos maiores desafios da CEMIG durante este período chuvoso é justamente diminuir o tempo de espera. Em dias normais, essa espera leva entre 2 a 3 horas. Em dias considerados críticos, uma ocorrência pode demorar até 5 horas. Este centro de operação de distribuição foi inaugurado em abril e ajuda a organizar e agilizar os atendimentos. 100 mil atendimentos dia. Essa é uma situação normal. No período de chuva, como é que nós acabamos de passar agora, a gente tem esse número dobrado e até triplicado. E ele está agora equipado com tudo aquilo que a gente entende ser necessário para que a gente possa monitorar, né, e atuar no sistema elétrico com segurança e com a agilidade que o cliente precisa e merece. A Polícia Civil prendeu preventivamente um jovem suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do chupa-cabra em caixas eletrônicos. Ele estava em Divinópolis e foi trazido para a capital. Vitor Henrique Costa Brito, de 24 anos, suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes, conhecido como chupa-cabra, em alusão ao equipamento destinado a reter cartões magnéticos em caixa eletrônico. De acordo com a Polícia Civil, o caixa eletrônico era previamente preparado para reter o cartão da vítima. Na sequência, o suspeito oferecia ajuda fingindo ser um funcionário do banco. Ele abordava a vítima e pedia para que ela ligasse para um determinado número a fim de obter orientações. Só que o número era uma armadilha para descobrir os dados da vítima, inclusive senhas. Com certeza auxiliado por outros indivíduos, conseguiu a emissão de cheques que foram repassados ao comércio, fez saques em espécie, pagou até multa de trânsito de veículo dele. E até agora sabe-se que o prejuízo dessa única vítima girou em torno de 56 mil reais. Segundo a Polícia Civil, quando a vítima de 82 anos percebeu o prejuízo, ela procurou a polícia e fez a denúncia. O crime foi realizado em um caixa eletrônico que fica dentro de um shopping da capital. Nas imagens obtidas pela polícia, a própria vítima identificou o suspeito. Na casa da vítima, que já tem passagem pela polícia e cumpria pena em regime semiaberto, foram apreendidos relógios, correntes de ouro e caixas de celulares. A vítima nega qualquer relação com o crime. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do senador Aécio Neves para tirar do ministro Edson Fachin uma ação na qual o político pede para retornar ao mandato. O STF disse que o caso foi encaminhado por sorteio e que o afastamento do senador Aécio Neves foi determinado pela primeira turma da corte, na qual o ministro Fachin não atua. Aécio Neves ainda pode recorrer. Amanhã o Supremo irá decidir se o Congresso pode ter a palavra final sobre medidas cautelares impostas a parlamentares, assim como ocorre no caso de prisões. E você confere agora mais notícias que são destaque em Minas Gerais nesta terça-feira. Cerca de 1.200 usuários do metrô não pagaram passagem hoje em Belo Horizonte devido a um problema em 5 catracas na estação Eldorado. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a forte chuva que caiu nesta segunda-feira provocou a queda da energia. E sobre o horário de funcionamento do metrô, que voltou a encerrar operações às 11 da noite, a CBTU informou que ainda não analisou os dados do período teste, encerrado no último sábado, para então decidir se voltará a oferecer o horário estendido até meia-noite. A palmeira que caiu ontem em Belo Horizonte, matando o taxista Fábio Teixeira Majestes, de 36 anos, dentro do próprio carro, estava saudável, segundo a Prefeitura. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento podem ter atingido a velocidade de cerca de 85 km por hora no local da queda. A árvore que tombou na Praça 7, bem no centro da capital, também estava saudável. A Prefeitura informou que continua a fazer o levantamento das árvores da cidade e que até o momento 2.000 foram
checadas e dessas, 600 foram cortadas por causa de pragas. O novo presidente do Cruzeiro é Wagner Antônio Pires de Sá, formado em economia e com carreira em grandes empresas. Pires de Sá também atuou na administração pública e teve o apoio do ex-presidente do clube, Gilvande Pinho Tavares. Wagner foi eleito com 35 votos à frente do outro candidato, o advogado Sérgio Santos Rodrigues, apoiado pelo senador e ex-presidente do Clube Celeste, Zezé Perrella. A posse do novo presidente do Cruzeiro será no dia 31 de dezembro. Foi aberta hoje para o público a 21ª edição do Minas Trend, o maior evento de moda realizado em Minas. Na passarela, a coleção Outono-Inverno 2018, desenvolvida por grifes mineiras de roupas, calçados e acessórios, e marcas convidadas de outros estados. No desfile de abertura, somente as grifes mineiras mostraram seus lançamentos. O evento é realizado no Expo Minas e vai até sexta-feira. Lojistas de todo o país são esperados no evento. E uma correção, o Gilvande Pinho Tavares continua presidente do Cruzeiro até o dia 31 de dezembro. E a seguir você vai conhecer o terceiro parque mais visitado do país, que fica aqui em Minas, na cidade de Lima Duarte, a menos de 300 quilômetros de BH. Você já sabe de que estamos falando? De qual parque? Você vai descobrir os detalhes depois do intervalo. Prepare-se para uma visita agora ao Parque Nacional do Ibitipoca, que fica aqui em Minas. É o terceiro parque mais visitado do país e fica na cidade de Lima Duarte, a menos de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Mas antes da nossa repórter Camila Cambraia e do cinegrafista Nicanor Mendes te apresentarem as atrações do parque, eles fazem questão que você conheça um personagem de Lima Duarte que é bem famoso, o Seu Tota. Da janela, o Seu Tota observa o movimento. Tudo bem calmo por aqui. Não parece não, mas é dia de semana e o horário comercial. Ah, Seu Tota tá trabalhando, viu? Ele é dono da venda mais famosa da região. Eu sou o mais conhecido, o mundo inteiro quase me conhece. Nas ruas, o calçamento ainda não chegou. A igrejinha, tombada pelo patrimônio histórico, é motivo de orgulho para os moradores de Monte Verde. E a calmaria também. O Seu Tota diz que não troca isso por nada. O que ele mais gosta? O sossego. Monte Verde é um povoado e fica na cidade de Lima Duarte, no Campo das Vertentes, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Apesar do nome de gente famosa, o município ainda é pouco conhecido. Temos outras opções de lazer, cachoeiras, tudo aqui dentro da cidade, que às vezes tem até mais fácil acesso. Muitos dos moradores aqui da região resolveram investir no turismo rural. Eles decidiram abrir as porteiras das propriedades para os visitantes e a iniciativa deu certo. Hoje os nossos clientes, eles vêm, visitam a fazenda, então eles têm acesso a tudo que tem aqui, tirar o leite, ver a criação de suínos, as galinhas, a horta orgânica, então eles têm acesso a tudo. O turismo rural tem ganhado um espaço muito importante nos olhos dos turistas, pelo contato direto com a natureza. Lima Duarte tem natureza exuberante e cachoeiras, como a do Arco-Íris e a do Sossego, que também ficam em propriedades privadas. O Cleverson tem uma delas bem no quintal de casa. Ele largou o emprego em Juiz de Fora para ajudar a cuidar da pousada do tio e viver aqui sossegado. Eu decidi, eu vou para a roça porque a qualidade de vida é muito diferente. E hoje eu só agradeço por estar aqui. Se você ainda não tinha ouvido falar de Lima Duarte, provavelmente conhece ou pelo menos já viu uma imagem do Parque do Ibitipoca. Pois é, ele também fica no município e é um dos mais visitados do Brasil. Aventura é o que não falta por aqui. O parque tem quase 1.500 hectares. 3 opções de trilha são abertas ao público, de 5, 10 e 16 quilômetros. O caminho nem sempre é fácil, mas o esforço é recompensado pela paisagem. A vista é de tirar o fôlego. Pelo Circuito das Águas encontramos belas cachoeiras, como a dos Macacos e a da Pedra Quadrada. Tem também a prainha e formações rochosas para lá de interessantes, como o Paredão e a Ponte de Pedra. Encantos que trouxeram a balconista Ozeir do interior do Rio de Janeiro para comemorar o aniversário assim.
bem pertinho da natureza. Pesquisei bastante na internet, estava doida para conhecer e recomendo, muito bom. Minas tem localização estratégica na região sudeste e esse diferencial está sendo bem explorado pela indústria aeronáutica. Na nossa série de reportagens sobre Minas que dá certo, você vai conhecer um trabalho de alta tecnologia desenvolvido aqui no estado e que é referência para empresas globais que atuam no Brasil. Aqui a procura por qualquer defeito é assim minuciosa. Na inspeção, são usados desde lanternas até equipamentos com tecnologia avançada, que fazem uma espécie de check-up interno do motor. Cuidado, que não dá para dispensar de jeito nenhum. É que esse aí é de um helicóptero e na aviação, qualquer manutenção exige zelo redobrado. Isso é para garantir a segurança do produto final, porque se tratando de aviação, segurança vem em primeiro lugar, né? E tem mais um detalhe. O motor só é devolvido à aeronave depois de passar por rigoroso teste no banco de provas. Excelência que faz da indústria de aviação e serviços, a IAS, instalada em São José da Lapa, na região metropolitana da capital, referência nacional na indústria do setor. A empresa é a única 100% mineira e brasileira que desenvolve e utiliza tecnologia de ponta em reparos de motores aeronáuticos e componentes de helicópteros e aviões. Especialidade que garantiu a ela a conquista de um cliente de peso, as Forças Armadas do Brasil. De olho também em outros mercados em potencial, a empresa recentemente expandiu o atendimento para aeronaves particulares e a aviação comercial. Estando localizado em Minas Gerais, no Brasil, isso permite reduzir o tempo e o custo. E essa mesma experiência que a gente já trouxe para o mercado militar, a gente está agora com o mercado civil, executando no Brasil a manutenção, por exemplo, de motores que anteriormente eram enviados para os Estados Unidos. Então a gente consegue reduzir custos, reduzir prazos. A empresa foi selecionada por uma das maiores gigantes do setor de aviação e passou a ser a única credenciada na América Latina para dar suporte técnico à Rolls-Royce. Há 2 anos, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas se tornou sócia da IAS por meio da Codemig Participações, a Codepar. A iniciativa integra os planos governamentais de investir em setores estratégicos da alta tecnologia. Entre eles também estão incluídos 3 tipos de fundos de investimentos. Um deles é o FIP Aerotech, que tem como foco o segmento aeroespacial. Só em 2016, a Codemig investiu R$1,4 milhão no projeto, que tem prazo de duração de 10 anos. Já o FIP Mineral tem como objetivo elevar o grau de competitividade, inovação e sustentabilidade das cadeias produtivas da indústria da mineração no estado, com redução de riscos ambientais e melhor desempenho da balança comercial do setor. E ainda o FIP Biotech, fundo de investimento específico em empresas de biotecnologia e ciências da vida. Com a ajuda da Codemig, a IAS já planeja voos mais altos. Nos próximos anos, a empresa pretende iniciar a manutenção em motores para a produção de energia elétrica e também atuar na consolidação do desenvolvimento de itens críticos para a manutenção de aeronaves. O fato da Codemig estar junto com a IAS, ela trouxe musculatura para a IAS para permitir o crescimento da empresa e consolidar aqui no Brasil e em Minas Gerais um centro de serviço, uma excelência, um centro de excelência para a manutenção de motores e componentes aeronáuticos. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que é mais barato viajar para o exterior do que para algumas cidades brasileiras. O feriadão do Dia das Crianças está chegando e o nosso comentarista Paulo Navarro está de olho no preço das passagens de avião e no comportamento do consumidor. Olá, vamos falar de um tema complexo. Por que o desejado, saudável e lucrativo turismo não engrena em Minas e no Brasil? Um exemplo já no feriadão da semana que vem. Dia da Padroeira, Dia das Crianças e dos Professores, o do saco cheio. Em feriados e alta estação, quando a demanda é grande, as companhias aéreas praticam uma espécie de cartel.
cobram o mesmo preço altíssimo, deixando os passageiros na mão. Isso cobrando e limitando as bagagens para supostamente baratear as passagens. Passagens baratas que ninguém comprova. Passagens altas diminui o número de passageiros e, consequentemente, o número de hóspedes em hotéis. São menos consumidores e clientes para bares e restaurantes. Um círculo vicioso e perigoso que também diminui empregos e fragiliza a economia das cidades. Neste feriado, uma simples passagem BH Porto Seguro não sai por menos de 1.800 pratas e voos de madrugada em horários normais e com escalas são ainda mais caros. Insanidade que acaba motivando o brasileiro a ir para Buenos Aires, Miami e até Lisboa. Depois do intervalo, vamos mostrar um projeto da Ceasa Minas no qual frutas, verduras e legumes que seriam descartados passam a alimentar pessoas carentes. Você vai ver a seguir. Frutas, verduras e legumes que seriam descartados ganham um novo destino indo parar na mesa de quem precisa. Os alimentos em boa condição são doados para entidades. Aqueles que estão perto do prazo final de consumo ou estão machucados são desidratados e se tornam ingredientes de uma sopa nutritiva. Esse trabalho cuidadoso e de grande relevância social é feito pelo Instituto Ceasa Minas. E um detalhe importante, esse projeto, gente, pode acabar se não adotar rápido um modelo autossustentável. É o que o nosso repórter Igor Calhan e o cinegrafista Maicon Stallone vão nos contar agora. A Ceasa Minas é a segunda maior central de abastecimento do Brasil. Perde apenas em volume para a Ceagesp em São Paulo. Um movimento diário de 70 mil pessoas. São quase 20 mil funcionários fixos. Se fosse uma cidade, a Ceasa Minas teria o 7º PIB de Minas Gerais. Mas existe um outro número que impressiona e é o do desperdício. Atualmente, cerca de 30% de todos os alimentos produzidos no mundo vão parar no lixo. E para evitar que isso aconteça por aqui, que existe o trabalho do Instituto Ceasa Minas. 2 projetos estão em funcionamento e um deles é o Prodal, Programa de Distribuição de Alimentos. Muitas vezes o alimento não é comercializado, não consegue ser comercializado porque ele ficou um pouco feio, já não está na estética perfeita. Isso não consegue ser nem vendido para os sacolões, para os mercados, para chegar na ponta que é quem vai consumir. E o nosso grande projeto é pegar uma parte desses alimentos que serão descartados, recuperar esse alimento e destinar para quem está em risco alimentar. Os alimentos passam por várias etapas. Primeiro, eles são recolhidos, passam por uma triagem, logo depois vão para esta sala. E aí, mais de 150 instituições vêm buscar os alimentos em excelentes condições para o consumo. Um benefício para cerca de 22 mil pessoas. Ajuda muito as crianças que não tem nada de comer em casa, e aí o projeto nos ajuda, aqui o Prodal ajuda com esses alimentos para beneficiar eles também. O segundo projeto, Vita Vida, fabrica e distribui uma sopa que é feita com legumes e frutas desidratadas. Então, o alimento que está no estado de maturação mais elevado, que está para ser perdido em pouco tempo, a gente desidrata esse alimento e aumenta a vida útil dele em praticamente 1 ano. A gente produz o Vita Sopa compondo com batata, mandioca, abóbora, cenoura e beterraba, o macarrão e a proteína de soja. Então, é um alimento que ele é feito extremamente balanceado, é uma alimentação muito saudável e uma porção de 300 ml dessa sopa hoje garante uma refeição. Como toda instituição sem fins lucrativos, o Ceasa Minas também sofre com a falta de recursos. Com a Ceasa, um órgão federal que hoje está no processo de desestatização, a Ceasa não tem mais como manter o programa funcionando. Então, nosso grande objetivo é transformar isso aqui num empreendedorismo social, uma empresa que tem recursos, que capta recursos por si só, que vende produtos, que tem subsistência, que tem dinheiro para manter o projeto funcionando de forma sustentável. Para quem tem interesse em comprar e ajudar a manter o projeto, já é possível adquirir a Vita Sopa no site oficial. Muito bem, gente. O Ricardo Carnaval falou aí na matéria de uma maneira muito acertada que se ele não transformar rapidamente este projeto do Instituto Ceasa Minas em um negócio social, que o risco é grande para que toda essa atividade seja fechada. Então, vou dar uma sugestão para você que aqui em Belo Horizonte ou mesmo em Contagem, região metropolitana, já se envolveu em algum negócio social, liga lá para o Ricardo, fala que você viu a matéria aqui no Jornal Band Minas e que você quer compartilhar com ele a sua experiência de um negócio social. E se você ficou interessado aí, quiser ajudar, interessado também, quem sabe, em comprar a Vita Sopa, você pode acessar o site iceasa.org.br, que lá você encontra todas, Iceasa Minas, corrigindo,
Lá tem todas as informações para você saber como ajudar e como comprar. Combinado? Nós ficamos por aqui. Aguardo você amanhã. Obrigada pela audiência. Até lá.